Alô, alô, galera! Eu sou Juliano Maisano, estamos aqui com mais um BetBox Tips e hoje trazendo dicas de partidas para este sábado. Pois é, abrindo o final de semana e a gente vai abrir com um jogo entre os dois maiores times do Brasil, pelo menos no que se fala de torcidas, né? Nós temos aí Flamengo e Corinthians no Campeonato Brasileiro. Vamos para a tela então? Tá aí, ó, Flamengo e Corinthians no Brasileirão. A gente tem aí o favoritismo claro do Flamengo, você vê 1,60 Flamengo jogando em casa, claro, contra o Corinthians, que não vem numa fase tão boa assim. Qual que é a situação, gente? Espera que eu vou mostrar para vocês aqui na tela. É o seguinte, o Corinthians começou muito mal esse campeonato brasileiro, né? Na verdade, já vem mal desde o Paulista, onde não passou nem para a segunda fase, e pega aqui o Flamengo, que é um dos melhores times favoritos, entre os favoritos, para disputar o título de campeão brasileiro mais um ano, né? Só que o Flamengo também não vem bem, não começou bem, não vem rendendo o esperado, né? Perdeu a última partida da Libertadores e o Tite já começou a ser pressionado por melhores resultados, tá? Jogando em casa, o Flamengo é favorito e precisa dar uma resposta aí para a torcida, para a imprensa, para todo mundo. Por isso, a dica de 1,60 na vitória do Flamengo tá muito boa, odds boas, você pode apostar sozinho nisso ou até combinar com algo mais provável aí que a gente vai falar durante o programa. Mas então, a dica é vitória do Flamengo a 1,60, tá bom? Lembrando também, ó, o Arrascaeta, que é um dos melhores jogadores, é importantíssimo para o Flamengo, não jogou as últimas partidas, tá? Ele estava lesionado e talvez ele volte para esse jogo. Ainda não é certeza, mas talvez ele volte para esse jogo. Ele jogando, o time dá um belo up, tá? Então a gente acredita que o Flamengo vai ganhar este jogo. Fica essa sendo a dica. Vamos dar uma olhada então, que a gente tem aí outras partidas de decisão praticamente, né? Vamos lá para a Inglaterra. Então, aqui, Premier League, você vê o primeiro jogo do sábado, 8h30 da manhã, Fulham contra Manchester City. Bom, Premier League está cada vez mais se aproximando do final, né? E a briga pelo título continua entre Arsenal e Manchester City, já que o Liverpool acabou tropeçando aí nas últimas semanas e ficou um pouquinho para trás em pontos. Mas a briga entre Arsenal e Manchester City continua, qualquer um dos dois pode puxar esse título. O City hoje é considerado um dos melhores times do mundo, né? Foi eliminado da Champions League para o Real Madrid e agora está com foco total aqui no campeonato inglês. O Fulham não é um time ruim, né? É um time médio, inclusive eles estão mais ou menos ali no meio da tabela mesmo, sem perigo de cair e sem também assustar muito para ficar entre os primeiros. O City é muito mais time e tá focado nesses pontos, entendeu? Porque para eles faz diferença aí, 1 ponto a mais, 3 pontos a mais. Pro Fulham já não faz muita diferença, porque para eles meio que não vai mudar a vida aí, ficar em oitavo, em nono, em décimo primeiro. Então a nossa primeira dica vai ser vitória do Manchester City, tá bom? Mesmo como visitante, odds baixas, mas não estão ruins, a 1,20, tá bom? Vitória do Manchester City a 1,20. Se você quiser outras dicas, a gente vai dar mais outra aqui, que é pegar um handicap no City, tá bom? Então vamos pegar para vencer o primeiro tempo, o City vencer o primeiro tempo, e não necessariamente o jogo inteiro, tá? Só o primeiro tempo. Então a gente vem aqui, ó, intervalo, resultado, 1,61, tá bom? 1,61 para o Manchester City ganhar o primeiro tempo, tá? É muito boa essa dica, porque o Manchester City sempre começa partindo para cima, né? A gente sempre dá a dica de half time, full time, ou seja, ganhar o primeiro tempo e ganhar o jogo. Dessa vez a gente está pondo só ganhar o primeiro tempo. De repente, caso o Fulham empate no segundo tempo e o City não ganhe o jogo, a gente ganhando o primeiro tempo já ganha essa aposta, tá bom? Então ela é um pouquinho mais fácil e as odds aí estão muito boas. Então o City para ganhar o primeiro tempo é a outra dica. E aí, nós vamos procurar agora, deixa eu olhar aqui, porque agora a gente vai procurar uma outra que a gente nunca mostra direito. Aqui, ó. Para marcar numa das partes. Então você tem o Fulham, primeiro tempo, segundo tempo, e o Manchester City, primeiro tempo, segundo tempo. Então é para o Manchester City marcar no primeiro tempo. Tá bom? Manchester City marcar no primeiro tempo, sim. Tá? Você tem essa opção no primeiro e no segundo tempo, sim ou não. A dica vai ser aqui, marcar no primeiro tempo, sim, para o Manchester City.
tá bom? Olha, por que a gente confia tanto nesse primeiro tempo do Manchester City? Primeiro porque eles sempre saem muito pra frente, né? E segundo, que é esperado aí que o time do Guardiola vá fazer uma blitz nesse começo, como sempre faz, porque é muito importante já pegar o Fulham e já tentar fazer um resultado rápido, tá bom? Lembrando que no primeiro turno, o Manchester City ganhou do Fulham por 5-1, jogando em casa, mas ganhou por 5-1. E outra coisa, se sair um gol no primeiro tempo e o Manchester City ganhar o primeiro tempo, a gente já ganha essas apostas. Mesmo que o Fulham empate ou vire no segundo tempo, a gente ganha já essas apostas de primeiro tempo, tá bom? Então fica essas dicas aí e vamos dar uma olhada em outro jogo aí da Premier League agora. Nós temos aqui, ó, o Everton contra o Sheffield United, tá bom? O Sheffield United, a gente falou na semana passada, eles são o lanterna, né? O pior time da tabela, o pior time da Premier League, já estão rebaixados. Ou seja, não adianta eles ganharem todos os jogos agora, eles já estão rebaixados. Só tem 3 vitórias em toda a competição. Olha só, nos últimos 5 jogos perdeu 5, tá bom? É a pior defesa da competição e uma das piores da história, desde que tem a Premier League, né? Se levar em conta quantos gols eles tomaram. O Everton também não está fazendo uma ótima temporada, na verdade está bem ruim, mas vem melhorando, subiu de produção nos últimos jogos, tá? E não tem mais chance de ser rebaixado. Eles estavam com perigo de rebaixamento, mas já estão tranquilos. Então também eles não estão brigando para escapar de rebaixamento e não estão brigando para subir muito também na tabela. Eles vêm de 3 vitórias seguidas e um empate, como você vê aqui nesse mostradorzinho aqui. Tá bom? Bom, o Everton jogando em casa contra o Sheffield, que tem a pior defesa aí da história praticamente, é esperado uma vitória. Então a vitória do Everton pagando 1,36, boas odds aí para você fazer uma dupla, né? Então boas odds aí para você fazer uma dupla. Vamos na vitória simples do Everton a 1,36. Quem confia bastante que o Sheffield realmente é o saco de pancada, quiser, vamos deixar a segunda dica de handicap pro Everton, que aí o Everton tem que ganhar por mais gols, tá bom? Aqui, ó, menos 1 pro Everton, 1,550, tá? 1,55 que o Everton ganha de 2 gols de diferença. Lembrando, tem uma segurança essa aposta que se o Everton ganhar por 1 gol, você não vai perder o seu dinheiro, tá? O site vai devolver, você também não ganha, mas você vai receber o dinheiro de volta. Então, é bem boa esse menos 1 pro Everton aí, eu acho que é uma boa dica. E tem mais jogo da Premier League, hein? Vamos dar uma olhada? Temos esse aqui, ó, Newcastle contra Brighton, tá bom? Newcastle contra Brighton. O Brighton fez uma boa temporada, se você levar em conta que é um time pequeno, né? Um time de pouco investimento, estão na 12ª colocação. Para o tamanho do time, está sendo uma ótima temporada, né? O Newcastle está na 7ª colocação e essa partida é importante por um motivo. Porque o Newcastle briga para ficar entre os 6 primeiros. Eles estão em 7º e podem ficar entre os 6 primeiros. E os 6 primeiros garantem uma vaga nas competições europeias, competições da UEFA, que é a Champions League, Europa League e Conference League. Então, para o Newcastle é importante ficar entre os 6, entendeu? O Brighton já não tem chance de ser rebaixado e já não tem chance de chegar entre os 6. Por isso que o Newcastle tem mais motivação nesse jogo. Tá jogando em casa, tem 12 vitórias e 3 empates em casa como mandante, tá bom? Só perdeu 3 partidas em todo o campeonato. E o Brighton, apesar de estar vindo bem, como a gente falou, nos últimos jogos vem numa queda, tá bom? Teve uma vitória só nos últimos 7 jogos. A gente vê aqui, ó, foi o último jogo, ganhou e depois teve aí 3 derrotas, um empate e tem aí, se for contar os últimos 7, também não tem mais vitórias. Então a gente acredita na vitória do Newcastle, tá bom? 1,55 também, boas odds. Hoje a gente está indo nas dicas simples, né? Vitória, vitória. Newcastle, vitória aqui, porque eles têm a necessidade de ganhar esse jogo para tentar uma vaga na Conference League, que seja na pior das hipóteses. Então ficou esta a dica. E daí a gente vai para o Campeonato Brasileiro Feminino, pois é, ainda não abriram essas partidas nos sites de apostas, tá bom? Elas vão abrir um pouco mais perto do jogo, eu tô gravando antes aqui no final de semana e elas ainda não abriram. Vamos falar então primeiro de Bragantino e Ferroviária do feminino, tá bom? A Ferroviária é um dos times mais tradicionais do futebol feminino brasileiro. Nesse jogo vai enfrentar o Bragantino, que se consolidou aí nos últimos anos como um time de primeira divisão, né? Quer dizer, já está estabelecida aí a equipe feminina do Bragantino. A Ferroviária está em 3º na tabela e o Bragantino em 5º, ou seja, níveis aí parecidos dos times. Se a primeira fase terminasse hoje,
esses times já estariam entre os 8 que se classificam para os playoffs, tá bom? Apesar do Bragantino fazer um bom campeonato, a Ferroviária tem jogadoras melhores. Então, no papel, a Ferroviária é um time melhor. Por isso que, jogando fora de casa, a dica dos especialistas vai ser o draw no bet para a Ferroviária, tá bom? Então fica empate, anula aposta, draw no bet Ferroviária. O que significa, pessoal, para quem não lembra ou é novo aqui e quer aprender? Essa aposta é como se fosse a aposta de resultado, onde é um time 1, o empate ou o time 2, só que a gente vai na Ferroviária, o time 2, para ganhar. Se a Ferroviária ganhar, a gente ganha. Se empatar, a gente não perde, a gente não ganha, mas não perde. O site devolve o nosso dinheiro. Então, o draw no bet paga menos do que o resultado na Ferroviária, mas tem a defesa de você pegar o dinheiro de volta se der empate, tá bom? Claro que se o Bragantino ganhar, aí a gente perde, a gente perderia de qualquer jeito. Então ficou essa dica aí, draw no bet Ferroviária para essa partida. E nós vamos aí para mais 2 partidas do Campeonato Brasileiro. Temos o Real Brasília e o Atlético Mineiro, né? A gente já falou aí sobre esses 2 times. O Atlético Mineiro se enfraqueceu esse ano e vai lutar contra o rebaixamento, tá bom? Porque perdeu jogadoras, não recolocou e o time está bem mais fraco do que vinha no passado. O Real Brasília é um time que está se mantendo na primeira divisão já há algum tempo e a expectativa é ficar ali no meio, né? Talvez não conseguir uma vaga para os playoffs, mas também se manter na primeira divisão. Jogando em casa, né, para o Real Brasília diante do Galo aqui, a gente acredita uma vitória do Real Brasília em casa, porque o Atlético Mineiro tem uma defesa das mais fracas no campeonato, né? Só conseguiu um empate até agora, só tem 1 ponto o Atlético Mineiro. Então a gente espera essa vitória do Real Brasília. Então, vitória Real Brasília, se as odds estiverem muito baixas ou você confiar mais ainda no Real Brasília, a outra opção vai ser dada como handicap -1 para o Real Brasília, tá bom? Aí nessa segunda dica, o Real Brasília precisa ganhar por 2 gols de diferença. Mas é isso, se ganhar por 1 gol só, a gente também recebe o dinheiro de volta, não vai perder. E aí para encerrar, a gente tem Palmeiras e Santos, tá bom? É um clássico aí do futebol feminino também, Palmeiras e Santos. Até o ano passado, esse seria um jogo difícil de prever um vencedor, tá? O Palmeiras e o Santos, muito alto nível aí, o time feminino aí desses 2 clubes. Mas hoje o favorito é o Palmeiras, tá? Nessa temporada o Palmeiras é um time mais forte, o Santos também se enfraqueceu, né? Perdeu investimentos, até pelo time masculino ter caído para a Série B, então perdeu um pouco de dinheiro aí e não conseguiu repor o time feminino, tá? A gente vai então... Bom, o Santos já teve a Marta e a Cristiane, né? A Marta e a Cristiane foi um dos melhores times do país há alguns anos. E hoje tem que conviver aí com essas goleadas. Recentemente perdeu de 7-0 do Flamengo. 7-0 do Flamengo, tá? Então a realidade do Santos, parecida com o Atlético Mineiro, é de lutar contra o rebaixamento nesse ano. E o Palmeiras é um dos times mais fortes do campeonato. Por isso que a gente acredita na vitória do Palmeiras. Só que as odds devem vir baixas, tá? A gente não sabe, não abriu ainda, devem vir baixas. Se as odds estiverem muito baixas, a dica vai ser Palmeiras halftime / full time, ou HT / FT, que quer dizer intervalo / final do jogo. O Palmeiras precisa ganhar o primeiro tempo e ganhar o jogo completo ao final, tá bom? Então tem que já fazer aí gol no primeiro tempo, ganhar, chegar no intervalo vencendo e chegar no final do jogo vencendo também, tá? É muito provável que isso aconteça aí, a superioridade é gigante do Palmeiras. Se você achar que as odds estão legais só na vitória do Palmeiras, simples, vai só na vitória. Como eu falei, não abriu ainda, eu não sei os números para dizer aqui. Amanhã, então, eu volto com dicas para o domingo. Aproveitem aí essas dicas. Lembrando que a gente tem um canal do YouTube para você seguir, @BetBoxTV. Lá tem as nossas dicas e tem também os outros programas do canal. E do mesmo jeito temos o Instagram, né? Tem stories, tem posts, feeds. E você pode seguir e deixar comentários, tanto em um quanto no outro, tá bom, pessoal? Amanhã eu volto com mais dicas.